Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a um resumo sobre gametogênese feminina. Então, aqui nós temos a representação esquemática do sistema reprodutor feminino, em que a gente pode apontar então a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Vou chamar atenção aqui para a representação que fizeram então do endométrio, que é essa camada que reveste o útero. Bom, em maior aumento aqui, um esquema do ovário e dos folículos, que são essas estruturas do ovário em que se desenvolve então o oócito em diversas fases do desenvolvimento. Folículos mais imaturos até chegar o folículo maduro, que é o que vai liberar o oócito e depois vai se transformar em corpo do lúteo. Isso tudo acontece no ciclo ovariano ou também o ciclo menstrual. Aqui um corte histológico do ovário, né, de gato, mostrando então parte aqui da tuba uterina e aqui o ovário com os folículos em diferentes fases do desenvolvimento. Bom, isso aqui é uma representação dos folículos, em que a gente pode ver o oócito em todas as fases e as modificações que o folículo vai sofrendo ao longo dos primeiros 14 dias de um ciclo de 28 dias, né, até chegar o folículo maduro. Esse vídeo mostra então aqui a parede do ovário, vista de fora, e um oócito sendo liberado. Lembrando que aqui dentro o folículo permanece e ele vai se modificar nessa segunda metade do ciclo, formando então o corpo lúteo. E o oócito, por sua vez, vai ser captado pelas tubas uterinas. Como é que se dá a regulação hormonal disso? Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente tem os hormônios hipofisários, e aqui um ciclo, então, de 28 dias. Aqui uma representação esquemática dos folículos, ou seja, do ciclo ovariano. Aqui os hormônios produzidos pelos ovários em decorrência desses hormônios hipofisários. E aqui uma representação das modificações do endométrio, lá aquela camada que reveste o útero. Bom, iniciamos analisando o FSH, o hormônio folículo estimulante, liberado lá pela hipófise. Então, esse hormônio vai atuar nos ovários, estimulando a formação, o amadurecimento dos folículos. Por sua vez, os folículos vão produzir estrogênio, né? Esse estrogênio, ele vai então atuar no endométrio. Bom, lá pela metade do ciclo, um pico do hormônio luteinizante induz a ovulação, que nada mais é do que o rompimento da parede do folículo e do ovário e a liberação do oócito, que vai ser captado pelas tubas e vai ficar então disponível para haver a fecundação. O que ficou do folículo no ovário, então vai se modificar em corpo lúteo, então o hormônio luteinizante vai atuar sobre essa estrutura, que vai então começar a produzir progesterona. Vejam que aumenta o nível de progesterona aqui nessa segunda metade do ciclo. A progesterona vai atuar, assim como o estrogênio, no endométrio, espessando mais ainda essa camada, porque o organismo está se preparando para uma futura gestação. Então, esse oócito, se ele for fecundado, ele vai nidar, ele vai implantar nesse endométrio. Mas se ele não for fecundado, ele vai degenerar. Esses hormônios, esses níveis hormonais vão cair, porque eles não têm por que se manter alto, porque não ocorreu a fecundação,
e o endométrio então não vai receber essa sinalização e vai acabar descamando, que é a menstruação. E aí inicia de novo um novo ciclo. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, uma outra forma de representar o ciclo, aqui o primeiro dia, é a menstruação, que dura em torno de 3, 4, 5 dias. A primeira metade se chama fase folicular, porque então os folículos é que estão produzindo estrogênio. No meio do ciclo é a fase ovulatória, que é a liberação do óvulo em função daquele pico de hormônio luteinizante. E a segunda metade do ciclo é a fase lútea, que é então o corpo lúteo, é aquela estrutura que permanece no ovário, em resposta ao LH vai se transformar em corpo lúteo e vai produzir progesterona. E aqui então uma representação do que acontece com o oócito. Bom, lá na gestação, então, o sistema reprodutor feminino produz as ovogônias ou oogônias por mitose. Essas oogônias, elas vão se diferenciar em oócitos ou ovócitos, tá? E parar o desenvolvimento aí, não completar a primeira meiose. Durante toda a infância até a puberdade, essas células permanecem em repouso. Com a influência hormonal, a cada ciclo, um oócito primário, então, completa a primeira meiose, ele estava parado na primeira meiose, a cada ovulação. Então, a cada ovulação, um oócito completa a primeira meiose. E ele só vai completar a segunda meiose se ele for fecundado. E aí, né, o espermatozoide penetrando nele já vai formar o zigoto. Então, o oócito secundário, ele só vai completar a segunda meiose se ele for fecundado. Se ele não for fecundado, ele degenera. Assim como os corpúsculos ou glóbulos polares, que são células que não têm uma função, elas servem então para reduzir a quantidade de cromossomos, né, pela meiose. Espero que tenha ficado claro. Desejo bons estudos a todos. Até!